Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês, me apresentar ao canal Math Tests e trazer um pouco para vocês de quem é o Math Tests, ou melhor, quem é o Matheus Pazini e da onde vem essa paixão automotiva, né? Da onde vem esse gosto por carro e contar um pouco da minha história e da minha jornada até esse momento. Então, meu gosto por carro começou muito cedo, desde a época realmente de criança, tá? Desde pequeno eu era fissurado por carros, isso é algo que pode ser largamente provado por documentos, inclusive, visto que eu tenho desenho de carros desde muito cedo, tenho foto no autódromo. Então, assim, era um negócio que desde criança era o que me motivava, era do que eu gostava de brincar, era o tipo de brinquedo que eu gostava de ter. Então, eu tive coleção de Hot Wheels, brincadeira pra mim era brincar com carro, uma grande influência dos videogames, do Velozes e Furiosos, coisas que muito dessa geração atual tem, né, da galera nascida nos anos 90. Mas da parte de vivência mesmo e as coisas, as experiências mais intensas que eu tive, que me trouxeram para o mundo automotivo, na verdade estão relacionadas ao meu pai e a uma época da infância, quando eu tinha ali por volta dos meus 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, foi uma época que o Autódromo Internacional de Curitiba, HIP, inclusive, né, hoje falecido, o Autódromo Internacional de Curitiba, ele tinha muitos eventos. Era uma época ali em 2003, 2004 que, em termos de eventos, o AIC estava bombando, mesmo, assim. Então, tinham muitas... Era calendário para vários campeonatos, então, campeonatos que batiam ponto aqui, né, em Curitiba. A Fórmula Truck, direto tinha, a Stock Car, o WTCC, né, o Campeonato Mundial de Turismo. E naquela época, o mais forte, e até por ser uma das únicas pistas na época no Brasil, se eu não me engano, de 402 metros, e a única de concreto, o que era muito forte era a arrancada. E na época, para um menino de seus 10 anos, o que foi mais chocante e que realmente pegou na veia foi a arrancada. Então, como a gente está falando de 2003 e 2004, já existiam ali no campeonato do festival de arrancada, né? Dragsters e carros muito fortes. Então, o show era muito forte, muito intenso. Tinham muitas categorias correndo, tinham categorias turbo, street de tração traseira, street de tração dianteira, pro mod, importados, enfim. Tinha uma gama de veículos já muito grande e que enchia os olhos, porque se tinha a galera que era fã de Fusca, tinha a galera que era fã de Opala, tinha a galera que ia pra ver Dragster, tinha a galera que ia pra ver tudo, tinha galera que ia pra ver moto, Hayabusa Turbo. Então, assim, para mim de 10 anos aquilo foi um divisor de águas, porque era impressionante de assistir. Era o barulho, era algo que arrepiava. Eram carros que em 400 metros passavam de 300 km por hora. Era um negócio inimaginável, né? Para uma criança e também para quem, né, já era adulto e estava lá assistindo tudo aquilo. E aí nessa, né, meu pai me levou diversas vezes para assistir a arrancada e essas outras modalidades. E foi nesse momento que eu perguntei lá com os meus 10 anos, perguntei, pai, para estar envolvido com esse cenário automotivo, né, para ter isso como, de alguma forma como uma carreira, que tipo de profissões que eu poderia seguir, né, para ter isso de forma profissional, para eu viver disso. E meu pai falou, bom, existem diversas opções, né, você pode ser mecânico, você pode ser de equipe, enfim, várias opções, mais uma que ele falou que achava interessante para mim, dada a minha aptidão com matemática, o meu interesse pelos estudos, era a de seguir a engenharia mecânica, né, ser engenheiro mecânico. E foi nesse momento que o Pazininho, né, o Mateuzinho na época foi 11 anos, na verdade, falou, é isso que eu quero ser engenheiro mecânico. E ponto. A partir daquele momento, todo e qualquer passo que eu dei foi visando um dia ser engenheiro mecânico. E foi aí que começou a se formalizar, digamos assim, essa paixão por carros, né? E trazendo outros aspectos da vida, não só o gosto e o hobby, como um estilo de vida mesmo. E foi aí que daí, até antes, na verdade, quando eu tinha 14 anos, eu fiz o técnico em mecânica, né, técnico em mecânica aqui no Cefet do Paraná, na UTFPR, hoje UTFPR,
e foi para entender como que era a área da mecânica, inclusive olhando a área da mecânica num aspecto muito mais amplo, né? Porque a mecânica não é só a mecânica de carro. É a primeira coisa com 14 anos que depois que você entra, você aprende porque os professores enfatizam isso de forma muito intensiva e com razão para contornar qualquer expectativa tão focada de quem chega no técnica mecânica e quer só trabalhar com carro ou só quer entender de carro, aprender sobre carro, que nem é ali que vai aprender sobre carro, né? Mas, fazendo o curso, eu entendi que a paixão pela mecânica mesmo era real, era fatídica e ia além dos automóveis, mas o meu foco sempre seria carros. E aí foi aí que, no técnico, né, a paixão pela mecânica se reforçou. Nessa época, fiz várias amizades, pessoas que depois, inclusive, foram comigo para a engenharia mecânica, porque eu quis continuar nesse caminho, não havia dúvidas disso. Então, eu cursei em engenharia mecânica, eu me formei em 2018 como engenheiro mecânico, e desde um pouquinho antes de me formar, eu comecei a atuar na indústria. Mas antes disso, eu participei junto com grandes colegas meus, hoje amigos para a vida inteira, do projeto extracurricular de universidades, que é o BAJA-SAI, que é uma competição a nível nacional e regional, promovida pela SAI, né, pela Sociedade de Engenheiros Automotivos. E nessa oportunidade de participar de 2 anos dessa equipe, eu pude perceber que era isso. Era uma paixão latente, não só o carro, né, não só o carro, não só essa figura do carro, como o trabalho em equipe, o desenvolvimento de um produto, o desenvolvimento de um projeto veicular, foram coisas que pegaram na minha veia e eu vi que era o que eu queria fazer pro resto da vida, independente de onde fosse, e muito provavelmente fazendo isso na indústria automotiva, né? Depois de formado. Então, despertou isso em mim muito forte e o Baja foi um dos combustíveis para seguir nessa indústria automotiva depois de formado. Uma vez perto de me formar, eu comecei a fazer um estágio em engenharia de processos na FCA, né, extinta FCA, hoje união da FCA com a PSA é a Stellantis, mas na época era a FCA, mais especificamente na planta de motores, fabricação de motores e-torque 1.6 e 1.8, que não era o produto mais interessante para o entusiasta, para quem gosta de carro, mas eu sou muito grato por todas as experiências e também porque foi o meu primeiro contato e o início da minha jornada na indústria automotiva e o início de trabalhar profissionalmente com carteira assinada no mundo da indústria automotiva. Mas também serviu como um filtro para entender que o que eu amava mesmo era produto. Eu queria ter contato com o carro inteiro, não um sistema, não uma parte dele, não uma subdivisão ou um subconjunto do que compõe o carro, que são inúmeras áreas e inúmeras variáveis e equipes que trabalham para compor o projeto de um veículo. Eu tinha uma paixão pelo produto completo, que era o veículo pronto, né? Ou em fase de projeto, mas o veículo completo. E aí foi onde hoje eu trabalho, né? Desde 2018. Eu trabalho com engenharia de testes, mais especificamente de durabilidade, dentro da Renault. E aí eu me encontrei no sentido profissional do que é minha paixão, que é ver o carro como um todo e poder participar do projeto de novos lançamentos e ter parte ativa nesse processo, né? Principalmente pensando no cliente final. Então hoje esse é meu trabalho, né? Atualmente eu também estou fazendo uma especialização em engenharia automotiva na Universidade Federal do Paraná para justamente sustentar todo esse gosto e principalmente o estudo, porque eu acho que o estudo é o que traz conhecimento e é o que garante que as nossas opiniões sejam mais bem infundadas, né? E que nossos argumentos sejam mais fortes para opinar e para comentar e também para participar ativamente em trabalhos, né? Desse grande universo automotivo. Então, é o que eu tenho como profissão. E agora o MedTests está vindo para trazer essas experiências, né? Para ampliar essa visão mais universal do que são os carros, para trazer a minha opinião, né? E para testar diversas plataformas, marcas diferentes e principalmente experiências e histórias de pessoas diferentes. Então, da mesma forma que eu me apresentei hoje, né, eu gostaria que vocês nos comentários trouxessem relatos, histórias do porquê vocês gostam tanto de carro, por que os carros são algo tão marcante na vida de vocês, qual é a história, qual é o vínculo familiar,
que isso é algo muito comum dentro da história das pessoas que têm esse gosto por carro. Por quê? Sempre tem um pai que levava, no meu caso, levava para competições, que também gostava de carro. Sempre tem um tio que tem essa parte ativa, um primo ou um fulano, um amigo que tem um carro que sempre brilhou o olho e foi aí que começou desde a época de criança, que é o mais comum, né? Essa paixão vir latente desde a época de criança, é uma coisa que você não se livra, não tem como. Fica contigo para sempre. E o melhor de tudo é você viver isso mesmo e fazer parte, que é o que deixa a gente feliz, né? E inclusive é por isso que está aqui esse canal hoje sendo inaugurado. Então eu gostaria que vocês comentassem da onde vocês gostam de carros, qual a história de vocês, para a gente tocar essa figurinha, conhecer um pouco de vocês, principalmente depois dessa apresentação minha, e para vocês entenderem quem é o Matt Tests e quem é o Matheus Pazini. Então, por gentileza, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações de novos vídeos que estamos trabalhando para trazer para vocês. E também de deixar o seu like. Agradeço pela audiência, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação e que agora a gente se torne mais próximo. Um forte abraço e até mais.